don't think Demas went out into the world because Demas is of a... Creio que Demas não foi para o mundo, porque Demas era de uma... You know his history, he was of a big rich family, and he wanted to go with the rest of the crowd. Você conhece a história dele. Ele era de uma grande família rica e queria acompanhar o resto da turma. But Paul, poor little Paul, what was it? Mas Paulo, coitadinho do Paulo. O que foi aquilo? God always lets a ministry get like that and then crowns it. Deus sempre deixa o ministério ficar assim, e então o coroa. He let Jesus get to a place, look there, when he could raise the dead, when he could do anything he wanted to. Ele deixou Jesus chegar a um ponto, olha aí, quando ele podia ressuscitar os mortos, quando ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. And let a Roman soldier jerk beard out of his face and spit in his face. E deixar um soldado romano arrancar barba de seu rosto e cuspir em seu rosto. Hit him on it, put a rag around his face and said, now you know, they tell me you are a prophet. Bateu-lhe, pôs um trapo em volta de seu rosto e disse, agora você sabe, dizem-me que tu és profeta. All of us stood around the reason, hit him on the head and said, now tell us which one hit you. Todos eles ficaram em volta com suas canas e feriram-lhe a cabeça. O irmão Brana ilustra bater nele e disseram, agora dize-nos qual te bateu. You know which one hit him. Amen. Ele sabia quem lhe bateu. Sure he did. Claro que ele sabia. See, but his ministry was fixing to be crowned. Está vendo? Mas seu ministério estava para ser coroado. It always gets that spot where it seems like it's real weak, just about gone. Then God crowns it. Sempre chega a esse ponto onde parece estar muito fraco, quase acabado. Então Deus o coroa. Oh, Lord. Let it happen, Lord. Oh, Senhor, deixa isso acontecer. Deixa isso acontecer, Senhor. Let's bow our heads. Inclinemos a cabeça. I love you. I love you. Because he first loved. I worship him. We've had hard teaching. And purchased my salvation on Calvary's tree. Agora adorem-no, recebemos duro ensinamento, a salvação. Let's raise up our hands out to him. Levantemos as mãos agora para ele. Now be in the spirit, see. I love him. Oh
Graças a Deus. Boa tarde, irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, mais uma vez nós estamos aqui. Amém? E nós o louvamos por isto. Nós vamos começar cantando o hino de número 128, Livro Bendito. 128. Eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Eu tenho um livro que fala que a fé não se abala em Cristo Senhor. Eu tenho um livro precioso que é tão glorioso, senti-lo assim. Fala da santa promessa da vitória certa que hei de fruir. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Eu tenho um livro bendito que fala do Cristo pregado na cruz. De Paulo em sua jornada, depois de sentir em si uma luz. Eu tenho um livro que fala do servo liberto lá em Jericó. Fala que entre os amigos aqui neste mundo Jesus é melhor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. 348. O novo nascimento. O rico de noite chegou a Jesus. 348. Um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer, importa renascer.
está a receita para nós chegarmos no céu, né? O novo nascimento. Nós vamos orar, o irmão Valdir, por favor, faça essa oração. Nós não temos nenhum pedido aqui por escrito, mas se você tem o seu, faça isso através do levantar de suas mãos. Deus conhece todas as nossas necessidades. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, te agradecemos nesse instante, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui nesse instante, Pai. Para nós é uma bênção, Pai, de estar aqui nesse momento. Deus, te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito por nós, pelos cânticos já aqui, Senhor. Deus, o Senhor continua abençoando também a cada um que tem uma necessidade, algum enfermo, Senhor, que possa ser curado pelo poder da Tua palavra, Pai. E a palavra que vamos receber nessa noite, Pai. Que o Senhor nos ajuda, Pai. Abra os nossos corações para receber. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sei que em breve ouvirei as trombetas de Deus, convidando milhões e milhões, lá do norte, do sul, do ocidente cruel, do oriente, milhões e milhões. Nesse dia, o meu Deus há de chamar por mim. Eu então lhe direi: eis-me aqui. Como é lindo esse céu que meu Deus preparou, preparou, preparou para mim. Como é lindo esse céu que meu Deus preparou, preparou, preparou para mim. Como é lindo este céu, como é belo o esplendor de Deus, onde a paz, o amor, preparada por ti, meu Senhor. Ah, como eu sou grato por poder estar aqui, desfrutando de toda esta beleza. Como é lindo este céu. Nesse dia, o meu Deus há de chamar por mim. Eu então lhe direi: eis-me aqui. Como é lindo esse céu que meu Deus preparou, preparou, preparou para mim. Como é lindo este céu que meu Deus preparou, preparou, preparou para mim. Aleluia. Vamos cantar ainda o hino de número 352. 352. Obra Santa do Espírito. Obra Santa do
do Espírito, esta causa é do Senhor. Como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sob terra santa, reverência e muito amor. Esta obra é decisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo contra a vagarejador. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado, arde o fogo do Senhor. É a menção do Espírito, nos enchendo do fervor. E Jesus está salvando, apagando toda dor. No Espírito batizando, pois a vida Ele é o Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando o suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Sob o toque do hino Somente Crer, vamos receber nosso pastor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Mais uma vez, Ele nos concede a graça de estarmos juntos. Eu sinto assim que todos deveriam ter assistido o culto de domingo à noite. E você que não veio, você não devia ter ficado em casa, devia ter vindo. Uma palestra muito especial que o irmão Adair Henrique nos trouxe aqui domingo à noite.
Hoje eu convidei o pastor William para estar conosco, visto que ele estaria trabalhando em Silvânia, mas por algum motivo ele não veio a Silvânia prestar serviço. Ele presta serviço secular em Silvânia. Naturalmente não deu para ele vir. Nós vamos continuar com a tua casa. Como é que está a tua casa? Tua casa está em ordem? Você já pode partir, como partiu esse irmão aí, que acabou de cantar esse hino aí. Fiz o sepultamento dele há uns 20 dias atrás, mais ou menos, lá em Silvânia. Irmão Gerson, irmão Bento Pereira, irmã Dalina, irmão Daniel Lauriano, estão conectados conosco, e eles puderam ver o irmão Gerson cantando, mas suas irmãs, este hino, né? Deus abençoe a família aí, no sítio Recanto Feliz. Temos também a irmã Thalita Esther lá em Goiânia, a irmã Maria Alves, Suzana, Lavine e Tino Marcos em Silvânia, irmão Geraldo e irmã Selma na Fazenda Santana, irmão Leandro e irmã Ana Raquel em Vianópolis, irmão Cláudio e família também em Vianópolis, e irmã Jéssica em Araguaína, no Tocantins. E mais 12 conexões não identificadas. Nosso abraço fraternal a todos. Um Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Domingo próximo, nós estaremos livres do horário de verão. Até o ano que vem, né? Aliás, até no final, mais no final do ano, né? Que começa no final do ano e termina em fevereiro. Eu acho que nesse governo não tem perigo de mudar, não. Quem sabe que no próximo muda, né? Tem troço que veio para ficar. E esse é um dos troços que veio para ficar, né? Hora de verão. É uma economia para o país. O país está precisando de economizar tanto, né? Deixa eu ficar calado, senão eu vou falar bobagem. No púlpito não é lugar de falar bobagem. Não conserta nada, não adianta falar que não conserta. Vocês que estão na conexão aí, já devem ter dado uma risada agora, né? E, então, você já pensou, uma hora dessa, ainda ser 6h30 da tarde? Coisa boa, né? Ser 6h30 da tarde, uma hora dessa? Seria tão bom, hein? Mas domingo que vem vai ser. Uma hora dessa é 6h30. Aí, quem não veio domingo passado porque interteu, né? Ou dormiu demais depois do churrasco do almoço, domingo que vem não vai ter desculpa. Está bem, Deus abençoe a todos. Está avisado, né? Nós paramos aí no parágrafo 54. 54, foi isso mesmo, né? Ó, tá vendo? Foi no 67, eu estou pensando que é no 54. Então estamos mais adiantados. Você que está em casa aí, você tem tua casa? Você está em tua casa ou está na casa emprestada? Como é que está a tua casa aí? Está tudo em ordem? Podemos chegar aí agora? Tem gente que não quer visita nas suas casas. Não aceito visita da agora para frente, porque a casa está bagunçada. Então arruma a casa aí. É melhor ter a casa arrumada e poder aceitar visita do que não aceitar visita, né?
É tão bom visitar, é tão bom receber uma visita, é tão bom. Eu sei o valor que tem. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Ordena a tua casa. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro. E todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Senhor Deus, nosso Pai, nós nos entregamos a Ti nesta hora e humildemente pedimos que o Senhor tome o controle de mais esta reunião. É o Senhor que sabe a necessidade de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Nós sabemos que todos têm vindo com uma necessidade em seu coração. E o Espírito do Senhor tem poder para conceder a cada um deles o desejo de seus corações. Lembramos também daqueles que estão em seus lares. Muitas conexões nesta noite. Irmãos e irmãs, quem sabe alguém reclinado num sofá, ou até mesmo preparando um jantar, mas que cada um possa receber de Deus uma visitação especial, porque nós estamos em busca do aperfeiçoamento. Aceita nossa gratidão com perdão de nossos pecados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Se não fosse a graça de Deus, não estaríamos aqui. Isso é uma realidade. Do parágrafo 54 ao 67, eu queria um destaque do lado das irmãs e um destaque do lado dos irmãos, dentro do culto de quinta-feira passada, que foi o parágrafo 54 ao 67. Então, parágrafo 58, a segunda parte do parágrafo 58, parte B. Então, por que nós preocupamos com o que acontece aqui? Eu acredito que se a pessoa conseguir despreocupar com o que acontece aqui, ela vai ter menos motivo para ficar nervosa. Ela terá menos motivo para ficar nervosa se ela despreocupar com o que acontece aqui. Decepções, quem é que não tem decepções na vida? Quem nunca sofreu decepções? Problemas, quem nunca sofreu problemas? Aliás, se você voltar, não sei, talvez você nunca teve problema no ventre de sua mãe, mas depois de você nasceu, até no nascimento deve ter enfrentado algum problema para chorar, deve ter sofrido para poder receber seu espírito. Isso, de lá para cá, quanta decepção que nós temos enfrentado na vida. E adianta preocupar? Resolve chorar, desesperar, ficar nervoso, nervosa.
ficar nervosa porque a casa está caindo. A casa não cai em cima do dono, não. Você vai morrer primeiro, depois sua casa cair. Pode ficar despreocupado. Você já ouviu falar que a casa não cai em cima do dono? Só o telhado que caiu em cima de nós quando era criança, mas só o telhado. O resto da casa não caiu, não. Então, para que ficar preocupado? Vejam, aí está a parte que conta. Aí está a parte que conta. É quando você consegue despreocupar, não ficar preocupado com as coisas que acontecem aqui. Este é apenas um tempo de teste. Estas coisas que estão acontecendo, para testar, para saber aonde que está edificada sua fé. Será que a sua fé está edificada na rocha ou na areia movediça? Porque se for na areia movediça, quanto mais força você fizer, mais você vai afundar. Então ela deve estar edificada na rocha. Se está edificada na rocha, pode vir as tempestades, do jeito que vier, a sua casa não cai. Ela não vai cair. Quando o Pai terminar, nós vamos. Quando o Pai terminar, nós vamos. O Monger já foi. Nós vimos ele cantando ali, declamando, mas ele já foi. E quem sabe que amanhã ou depois nós vamos ver a imagem de alguém que estava sentado aqui nesse culto e que também já foi. Nós devemos pensar nisso. Por isso que a tua casa deve estar em ordem. A tua. E às vezes a sua casa é somente você. O Brandon está nos elevando a nossa fé para crer pela salvação dos nossos entes queridos. Ele está elevando a nossa fé para isso. Às vezes esses filhos, esses entes queridos que você tanto orou por eles, tem orado por eles, às vezes eles só vão se converter depois de sua partida. Ele falou isso aqui. Que às vezes aquele jovem chega ali e diz: Senhor, mas se a minha mãe puder ver do outro lado da cortina, ela vai estar muito feliz com o meu arrependimento, com o meu acerto. Parece que tem gente que as orações só valem para ele depois que a pessoa morre. Que enquanto a pessoa está viva, ela continua aprontando, continua dando trabalho para o pai, trabalho para a mãe e assim por diante. Então, quando o Pai terminar, nós vamos. Vamos para onde? Vamos para casa, nossa casa celestial. Então, que diferença faz com o que acontece aqui? Que diferença faz? Olha, eu já vi pessoas especialistas falando, o motorista que dirige um carro que tem seguro, o veículo tem seguro, ele dirige com mais tranquilidade, com mais segurança. Sabe por quê? Porque ele não está com medo de bater, ele não está com medo de acidente, ele não tem medo, porque ele tem seguro do carro. Ele estressa menos no trânsito. Agora, nós não temos um seguro de vida? Você não tem um seguro de vida? Então, não pode viajar de trem, de carroça, de bicicleta. Aí, 2, 3 anos atrás, eu não caí de uma bicicleta aí que, por nada, eu teria morrido. Fiquei com minha mão quebrada e imobilizada, não sei quanto, 60 dias ou mais. Parece que era bonito, né, ficar com a mão, aquele troço na mão, né? Mas bonito se tivesse tacado a nuca naquela quina que eu mesmo tinha feito, né? Porque era na casa que eu tinha vendido, não mudou nada lá na frente. Se eu tivesse batido com a nuca naquela quina lá, já tinha virado pó, cinza.
Mas Deus não tinha terminado comigo ainda. Está vendo aqui? Ó, Deus não terminou ainda. Então você pode viajar de avião, pode viajar de navio. A única viagem que eu não experimentei ainda foi de navio. Uma hora eu vou arrumar um navio, quem sabe um submarino, né? Porque não tem perigo de afundar, já vai no fundo. Tem um destaque de cá? Despreocupa, tá? Entrega teu caminho. Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ninguém entende das irmãs? 61? Vamos lá então. Quem sabe que está na mesma linha, hein? Bem, veja, antes de existir qualquer coisa, vamos ver, antes que houvesse luz, antes de haver um mundo, antes de haver uma estrela, antes de haver um átomo, antes de existir uma molécula, antes de existir você, está vendo? Veja, ali estava Deus, amém, porque, sabe, foi Ele que criou que me criou e criou você, Ele nos criou o Espírito primeiro, quando Ele criou o homem, Ele criou macho e fêmea, Ele criou o Espírito primeiro, a imagem e semelhança de Deus. Quem é essa pessoa? Deus. Quem é essa pessoa? Deus. Ele é Ele ar, é Ele luz, é Ele Deus. Isso é simplesmente tudo que você pode dizer, Ele é tudo. Apenas pense uma molécula. Há um pequeno átomo, existe tantas moléculas, tantas partículas num átomo, né? Chamado moléculas. Gasta não sei quantas moléculas para fazer um átomo. E gasta tantos átomos para fazer isso e aquilo, que eu não sei. Eu não estudei muito esse negócio de molécula, de átomos, e já faz alguns anos já que eu vi isso, né? Eu só sei que gasta um montão de átomos, como é que é? Um montão de moléculas para fazer um átomo. E antes de existir uma molécula, ali estava Deus. Veja, agora, apenas pense, uma molécula. Em um pequeno átomo, existem tantas moléculas. E então, além da molécula, antes mesmo de existir uma só delas, Deus já existia. Ele era tudo, Ele preenchia tudo. Ele preenchia tudo. Agora, neste Deus, nós vamos fazê-lo uma pequena forma para que então você possa ver. Agora, dentro desta pessoa, Deus, o interior desta pessoa havia atributos. E esses atributos eram para ser pai, eram para ser um criador, era para ser um salvador, um curador. Isto é o que estava nessa grande pessoa agora. Aquilo foi antes que existisse uma molécula ou nada. Não havia nenhuma molécula, mas Deus já existia. Aí ele segue aí falando sobre esses atributos. Ali havia atributos para ser pai, para ser filho, para ser um salvador, para ser um curador, para ser todas essas coisas. A pessoa que tem isto, esta pessoa, Deus, a primeira coisa, vamos dizer, Ele fez, onde sabemos, a menor coisa que podemos dividir foi uma molécula. Aí ele segue aí nesse assunto aí, resumindo, é por isso que Ele fez o homem do pó da terra. Ele não podia fazer o homem cair. O Brando explicou isso. Mas Ele deu livre arbítrio de escolha para o homem. E Ele sabia que o homem cairia. Por isso Ele pôs a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. E tem uma coisa, a única
A única pessoa que não vai responder pelo pecado original são aqueles que morrem na idade da inocência. Estes não vão responder pelo pecado original. Mas depois que a pessoa tem a idade da consciência, ela vai responder pelo seu próprio pecado. Ela já responde pelo pecado original também. Depois da idade da consciência. Por isso que nós devemos criar os nossos filhos no caminho do Senhor, mas quando eles alcançam a idade da responsabilidade, a adolescência, a juventude, eles vão responder pelos seus atos. Querendo ou não, eles vão responder pelos seus atos. Tudo aquilo que eles fazem escondido, tudo aquilo que eles escondem do pai, escondem da igreja, escondem dos irmãos, tudo aquilo eles vão pagar o preço por causa daquilo. Porque já alcançaram a idade da consciência. Eles tiveram consciência do que é certo e o que é errado. Agora, qual que é mais fácil? É você lavar o sujo ou não sujar? É você se limpar ou não sujar? Se teve a oportunidade de ser criado no Evangelho, de nunca se manchar, como o profeta, quando aos 2 anos de idade ele começou a ter visão, aos 7 anos de idade o anjo disse: nunca contamines o teu corpo com mulheres, nunca fumes, nem bebas, nem corrompa o teu corpo, porque eu tenho uma obra para você fazer quando você for ficar mais velho. Agora, quando o anjo disse aquilo para o nosso profeta, ele estava dizendo para cada um de nós. Ah, mas ele não disse isso para as mulheres. Não disse? E quem disse que essas mulheres não seriam esposas de pastores, de diáconos, de obreiros em geral, e elas seriam verdadeiras damas santas e puras, que elas estão enquadradas no homem, elas estão contadas no homem. Então, quando o profeta disse: nunca corrompas o teu corpo, nunca bebas, nem fumes, ele está dizendo para todos nós, para todas as crianças, para todos os adolescentes. É bom pensar nisso. É bom guardar isso dentro do coração. Vamos aí para o parágrafo 67. 1 Coríntios 16, 22, explique. Vamos ver, 1 Coríntios 16, 22. Está bem, Senhor. Só um minuto. Estes pequenos estudos nas Escrituras realmente poderiam nos ajudar. Isto pode te fortalecer e te deixar forte, homens poderosos. Estudos das Escrituras. Você disse 16, filho? Deixe ser. Que coisa, eu não sei se consigo pronunciar esse nome ou não. Anátema, Maranata. Alguém tem outra Bíblia? Veja se está ali. Anátema. Bem, o que é anátema? Agora, você me pegou. Você sabe? Você sabe, Fred? Alguém de vocês sabe o que é anátema? Tem um dicionário? Podemos encontrar isto em apenas 1 minuto. Pegue um dicionário. Está bem. Enquanto ele foi buscar, talvez eu possa responder outra. Está bem, senhor? O irmão Jim lê outra pergunta. Explique. Eu olhei e vi Satanás caindo como um raio do céu. E vi Satanás caindo do céu como um raio. Lá em Lucas é onde... Aí está citando a Escritura. Aí está citando a Escritura? Apenas. Bem, eu suponho que seja isto. E vi Satanás caindo do céu como um raio. Agora, eu vou apenas, de um certo modo, resumir isto.
Se não der certo, então você apenas me faça saber, e eu entrarei em detalhes. Você recorda, nós obteremos isso quando chegarmos em mais adiante nas Escrituras, em nosso estudo ali, naquele, você sabe, Jesus. Aquilo foi imediatamente depois que Jesus deu aos seus discípulos poder contra os espíritos imundos. Aqui ele responde, começa a responder, por que essa citação? Eu olhei e vi Satanás, Jesus falou para os discípulos, eu olhei e vi Satanás caindo como um raio do céu. E o irmão perguntou o que significava isso. E agora aqui ele começa a explicar. E eles saíram expulsando demônios, os enviou de 2 em 2, e ele disse, não vão aos gentios, mas vão antes às ovelhas perdidas de Israel. Assim que forem, preguem então o reino do céu, e curem os enfermos, e expulsem os demônios. E assim por diante. Bem, então eles voltaram regozijando, felizes. Agora você que fez a pergunta sabe onde isso está. Voltaram alegres e regozijando. E ele disse, não alegreis por seus nomes, não vos alegreis, porque se vos sujeitos os demônios, mas vós alegreis por vossos nomes estarem escritos no céu. E ele disse, vi Satanás caindo do céu como um raio. Veja, o poder daquela igreja que avançava havia simplesmente contrariado a Satanás, contrariado todo o reino de Satanás. Vê você? E ele o viu quando ele caiu de seus lugares, porque Deus havia dado novamente poder para a sua igreja para seguir. Ele o viu caindo do céu como um raio. Ele foi expulso diretamente dos lugares santos. E tudo, vê você, através do poder daquele poder daquela igreja, do poder que tinham. Jesus disse, lhes dou poder sobre os espíritos imundos. Vem, eles realmente perturbaram o reino de Satanás. Os discípulos perturbaram o reino de Satanás. Por isso que Jesus viu ele caindo como um raio na frente deles. Um destaque do programa de hoje, que eu achei muito maravilhoso, foi exatamente esse. Deus não compete com Satanás, não. Deus não compete com ele. Por quê? Porque Deus está sobre ele. Deus tem domínio sobre ele. Deus tem poder sobre ele. Ele, pelo contrário, é ele que se humilha diante de Deus. Foi muito, muito maravilhoso aquele destaque do programa. Eles realmente perturbaram o reino de Satanás, os discípulos. O que poderíamos fazer com isso hoje? Oh, louvado seja o Senhor. Correto, irmão Jimmy? Talvez você tenha outra. O irmão Jimmy leu outra pergunta. Explique sangue até no freio do cavalo. Isso aqui é interessante, né? Eu fico pensando assim, por que as pessoas tinham umas perguntas, parece que ela não tem assim tanto significado. Mas depois, se a gente vê o irmão Brano responder, você sabe que valeu a pena aquela pergunta? Quer ver? Observe bem. Freio do cavalo, o Amargedon, em Apocalipse. Olha, quando fala Amargedon, você tem que lembrar uma coisa, isso é depois do rapto. Não é antes do rapto, não, é depois do Amargedon, é depois do rapto. A noiva do Senhor Jesus Cristo não estará aqui, não. Agora, nos últimos dias, chegamos a um lugar quando Tito, em 70 depois de Cristo, tomou as muralhas de Jerusalém e derrubou as muralhas de Jerusalém. E eles alegam que havia tanto sangue derramado que, como 1 milhão ou mais de judeus que estavam dentro das muralhas, e eles mataram até mesmo as mulheres e os bebês
Bem, isso foi tão ruim até que eles rejeitaram o Espírito Santo, os judeus. Nós estávamos ouvindo um programa de rádio, e o pastor, parece que foi ontem, lá em Bonfinópolis, se não me engano, e o pastor Jaquim estava fazendo menção dessa invasão de Tito no ano 70. Sabe o que aconteceu? Tito sitiou a cidade. Não entrava e nem saía nada de Jerusalém. Nada mesmo. Mas ele já fez aquilo com um propósito. Foi para deixar os judeus passarem fome lá dentro. Então eles tiveram tanta fome, foi tão grande a escassez, que eles começaram a cozinhar os bebês para comer. Eles começaram a comer os seus próprios filhos, de tão desespero, de tanta fome que tiveram. Isso tudo por causa da maldição que eles tinham clamado lá diante de Pilatos. Ele disse então que a maldição dele caia sobre nós e nossos filhos. Então, quando Tito viu que eles estavam completamente sem forças, aí eles derrubaram as muralhas de Jerusalém e entraram. Aí eles não tinham nem alimento mais. E eles mataram tantos judeus, todos passaram ao fio da espada que tinha em Jerusalém. E aí o profeta continua dizendo, respondendo as perguntas, tudo porque eles rejeitaram o Espírito Santo. Agora, será que o gentio acha que ele vai rejeitar o Espírito Santo e nada vai acontecer? A pessoa rejeita a vida eterna, rejeita o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e acha que nada vai acontecer? Veja agora Deus, quando eles rejeitaram a Cristo e lhe chamaram de Belzebu, ele disse, eu vos perdoo por isto, eu vos perdoo, mas disse, um dia o Espírito Santo virá para fazer a mesma coisa que ele estava fazendo, disse, uma só palavra contra ele não vos será perdoada. Bem, o que eles fizeram no dia de Pentecostes, quando eles viram aquelas pessoas gritando e dançando e agindo como se elas estivessem embriagadas, e gritavam, e clamavam, e agiam daquele modo, o que elas disseram? Os próprios judeus de Jerusalém, eles disseram, eles estão cheios de vinho, eles estão bêbados, eles estão embriagados, e tudo assim, Atos 2, e eles os criticaram e os chamaram de tudo. O que aconteceu? Aquilo os selou fora do reino de Deus. Vem? E então, quando chegou aquele ataque a Jerusalém, agora nós vamos encontrar isso em Apocalipse 7, voltaremos diretamente a isso, seja quem for que fez a pergunta, nós voltaremos diretamente a isto. E então, quando Tito, tomando os muros, diz a história sobre Josefos, historiador primitivo, o qual andou nos dias de nosso Senhor Jesus, e ele era um grande historiador, ele disse que o sangue jorrava mesmo, simplesmente jorrava dos portões assim, escorria enxurrada de sangue de Jerusalém. Eles mataram tantos deles de uma só vez, quando entraram ali. Agora a Bíblia prediz que nos últimos dias ele preparará armadilhas para o catolicismo, romanismo e todas essas coisas, e seus comunismos, e todos eles juntos no Vale do Megido. Isso aqui depois do rapto, até haver tal matança no meio deles, até sangue jorrar pelos freios dos cavalos. Isto é em Apocalipse, isto estará em, mas graças seja ao Pai Celestial, eu não creio que estaremos aqui, amém, pela sua graça não estaremos lá na glória então, vem, isto será logo após os 2 profetas terem profetizado na batalha do Armagedon, é aí quando estas nações gentílicas se tornarem tão corrompidas, apenas continue
a confederação de igrejas, e tudo isto se ajuntar, e Deus tomará a igreja eleita para a casa de cada uma, e todas as virgens adormecidas aguardarão. Agora aquele freio de cavalo virá das virgens adormecidas, e todos eles lá atrás, naquele dia, e o comunismo, quando todos eles se encontrarem ali, e Deus disse que Ele litigiaria com eles, como Ele fez nos dias passados, ali naquele vale, e é ali onde montará até o freio do cavalo. Vocês conseguiram aquela palavra? Então aí ele resumiu essa pergunta aí do freio do sangue no freio dos cavalos, né? Eles ainda estão procurando. Isso. Vá em frente, está tudo bem. O irmão Jim lê a pergunta seguinte a respeito de 3 espíritos imundos. Essa não ficou registrada, né? Isto veio de Apocalipse, saiu da boca do falso profeta e o dragão, e assim por diante. 3 espíritos imundos de rã. Agora, nós vamos ver isto em nosso estudo agora. Veja você, os 3 espíritos imundos são os 3 ismos. Deixe-me tipificar isto para você agora, e você verá onde isto começou, onde isto originou. Ali havia o comunismo, o fascismo e o nazismo. Eles eram espíritos. Fascismo, nazismo e comunismo. Comunismo é um espírito. Está bem aí em Brasília. Ele entra em você. Está esparramado pelo Brasil inteiro. É um espírito. E aquilo será algo como aquilo. Somente aquilo realmente não é isto. Mas havia 3 espíritos exatamente assim, os quais são como precursores. Mas naturalmente, você sabe onde está no catolicismo, vê você? Mas eu desejo apanhar algumas coisas sobre aquilo, bem antes de eu dizer isto. Vê você? Para ter certeza que eu sei o que. Mas são 3 espíritos, exatamente como comunismo, fascismo, e nós trouxemos isto anos atrás. Você sabe, recordem, eu disse que isto seria uma coisa aconteceria, tudo terminaria em comunismo, e lá está onde isto aconteceu. Esta é a mesma forma que será naquele tempo. Isto serão 3 espíritos imundos que sairão. Quando o irmão Branham revelou os selos, ele fala melhor sobre esses 3 espíritos de rã. Viu? Ele dá uma clareza melhor nesse assunto. Na verdade, creio que verdadeiramente, nesse instante, só descrevendo isto, se você não se importa, e se eu acrescentar um pouquinho mais a isto, quando explicar, bem, você dirá, você não explicou tudo lá naquela noite? Bem, se eu fizer isto, agora, aqui está o que eu penso que isto seria. Eu creio que é um espírito, a Virgem adormecida, confederação de igreja, o judaísmo na rejeição de Cristo, os judeus que rejeitaram isto, o catolicismo, porque você vê onde isto saiu? Isto saiu do falso profeta, saiu da boca de um falso profeta que era o Papa, diretamente da besta, e tudo aquilo, de onde isto saiu, você pode ver o fundamento onde está. Aí, quando ele fala mais sobre a questão do comunismo, nazismo e fascismo, ele disse que esses 3 ismos se unificaram em comunismo. E aí ele vai e mostra que o comunismo é uma ferramenta nas mãos de Deus para destruir Roma, para destruir o romanismo. E o que nós temos a noiva do Senhor Jesus Cristo, se ela tem que temer alguma coisa, não é comunismo, é romanismo.
Porque é através do romanismo, desses 3 espíritos de rã que saiu do falso profeta, da confederação de igreja, é que ele vai nos perseguir. Mas o comunismo vai destruir a Roma. Deus vai usar o comunismo para destruir a Roma. Eles têm um ódio terrível da Igreja Católica. Então, nesse sentido, nós não temos que temer o comunismo. É claro que se a política brasileira está infiltrada, esse espírito comunista, acaba nos prejudicando também, como cristãos. Mas não é isso que nós devemos temer. A perseguição vem de Roma. E cada chamado evangélico que é contra o profeta, que é contra a mensagem do profeta, eles estão armados para poder nos apanhar. E serão as ferramentas para entregar cada família que crê nessa mensagem, que crê nesse profeta. Então veja bem, e esses são os 3 espíritos imundos que colocam o mundo inteiro no Amagedon. E esses são os 3 espíritos imundos. Então você coloca isso diretamente com os 3 ais, e você recorda outro dia, eu simplesmente trouxe isto, eu disse, serão as 7 últimas pragas, 7 selos, 3 ais e 3 espíritos imundos, o quê? Que vem através daquilo. Ok, você tem outra? Você tem? O irmão lê outra pergunta seguinte. Que significado tem o rio Eufrates? Através da Bíblia, espiritualmente falando. Agora eu achei interessante que o Mombrana fala até no rio Amazonas aqui. Ele fala rio Amazonas na América do Sul. Sim, o rio Eufrates, ele simplesmente foi um grande rio, porque o rio Eufrates tem um grande lugar na Bíblia. O primeiro lugar que encontramos que ele corria através do Éden. O rio Eufrates corria, a Bíblia diz que ele passava pelo Éden. A próxima coisa que encontramos, o rio Eufrates era também o rio que descia diretamente através da Babilônia. E o mesmo rio, vem? O rio Eufrates passava através da Babilônia. Agora, nós descobrimos que o anjo derramou seu frasco sobre o rio Eufrates e ele secou. Vai prestando atenção nisso. Para que o rei do norte pudesse descer. E eu penso que aquilo verdadeiramente será no fim do tempo, quando entrarem no Amagedon. Vem, eles têm que vir pelo Egito ali e entrar nele, bem através dos países, eles terão que atravessar o Eufrates e chegar ali. Veja, o rio Eufrates tem seu curso até hoje, nós sabemos disso, vê você? E o Amazonas, na América do Sul, e o Nilo no Egito, e o Eufrates, e qual é o outro? Aquele outro? Existem 2 rios ali que contornavam a parte alta do Éden, e o rio Eufrates, quando este grande abre caminho para descer, vem abrindo caminho para que o rei do norte desça, os reis. Isto acontecerá durante o período da batalha do Amagedon nos últimos dias. Vê você, aquele rio Eufrates, essas eram todas, isto foi tudo. Agora, eu apenas em minha mente, sobre o que essa pessoa é, se eles rejeitaram a Cristo, é apenas, você mesmo pode olhar em um dicionário, porque não é algo que isto, eu não diria isto bem aqui agora, mas você procure e veja o que isto significa. Você poderia apenas, em outras palavras, existem 2 ou 3 lugares na Escritura que eu poderia citar para vocês e coisas assim. Como em outras palavras, como disse o rei Nabucodonosor, qualquer homem que não se inclinar a isto e aquilo, sob o Deus de Daniel e tudo,
que sua casa seja tomada, seus filhos queimados e sua casa feita um monturo. Vem, e nós sabemos o que são aquelas palavras. E disse assim: eles são simplesmente trazidos. Mas se você apenas olhar lá no dicionário, ele lhe dirá exatamente o que é. Vê você? Oh, é aquilo. Bem, estas pequenas coisinhas são esclarecedoras. E eu não coloquei tanto sobre elas, se elas, como eu deveria ter feito. Porque, veja você, todos vocês vão trabalhar amanhã. E eu vou, o Senhor permitindo, Miami. E já são 10h15. E eu não quero lhes segurar muito. E eu acho que meus pequeninos estão com sono. E eu acho que os seus também. E então aqui estamos. E os pequeninos ficam com sono rápido. Mas eu quero dizer isto. Estas perguntas, muito, muito boas. E eu gostaria de ter outra noite de perguntas ou algo no tabernáculo. Que todos vocês, se eu tivesse mencionado isto aquela manhã, vocês teriam me dado essas perguntas, então eu poderia ter tido um tempo para estudá-las. Como você sabe, é apenas de improviso, então você começa a falar e sou uma ótima pessoa para demorar bastante em qualquer coisa. E aqui vocês observaram minha técnica para pregar. Esta é a razão pela qual seguro vocês quase o dia inteiro. Vê você? Eu simplesmente prego demais. Ele ia responder uma pergunta e ficava odiando, né? Ia lá longe com o assunto, para depois chegar onde queria. Por isso que ele está dizendo assim, ele explica aqui como que Billy Graham, vai falar agora. Mas você observou o Billy Graham? Agora, Billy Graham é um pregador treinado, e ele é um grande homem. E Billy Graham, ele direciona seu texto bem ali. E ele recua aqui e simplesmente continua martelando naquele texto, constantemente o tempo todo. Ele nunca deixa cair a sua voz, ele nunca deixa a sua voz cair o tom, dificilmente, apenas segue martelando naquele texto. Meu Deus do céu, deve ser muito cansativo ouvir um pregador que o tempo todo, sem mudar o tom de voz, sem aquele tiroteio, né? Deve ser muito difícil. Talvez eu acho que... eu lembro quando eu vi isso aqui, eu lembrei, sabe de quem? Lembrei do pastor Elias Ferreira, saudoso pastor Elias Ferreira. Ele pregava e ele começava assim, ó, bem tranquilo, e ele ia, de repente ele dava uma explosão. Aí ele dava aquele grito tão grande. Um dia, lá em Goiânia, lá na Senador Jaime ainda, o pastor Joaquim tinha uma cadeira que tinha 2 braços, quase igual a essa aqui, e ficava bem no cantinho do púlpito assim. E no culto de semana, ele gostava de sentar naquela cadeira e ouvir o auxiliar pregar, né? E ele estava ouvindo lá, e ele sentou lá, e ele pôs o braço assim no braço da cadeira, e escorou o queixo. E o pastor Elias tranquilo, pregando assim, mas aquilo foi engraçado demais da conta. E de repente o pastor Elias soltou um grito tão grande, e o pastor Joaquim tinha cochilado. Ele estava lá escorado assim, coitado. E ele levou um susto tão grande que o braço dele caiu do braço da cadeira, e ele foi para frente assim, parecendo que ia cair, mas todo mundo estampou aí. Aí não teve jeito, né? E ele sempre fazia menção disso. Agora, se eu ouvir um pregador que prega no mesmo tom de voz do começo ao fim, deve ser muito difícil, viu? Muito mesmo.
Aí ele segue dizendo: esta é a forma que o Espírito Santo o faz pregar. Irmão Branham nunca desfazia de ninguém, ele nunca falava que a pessoa estava errada. Ele mandou um pregador descer do púlpito, você sabia? Sabia que ele mandou um pregador descer do púlpito? Porque o que ele estava ensinando, ele disse, aquilo levaria as pessoas, condenaria as pessoas o que ele estava ensinando. Disse, então você desça daí, não é seu lugar. Um irmão veio questionar ele, disse, irmão Branham, mas ele está tentando fazer um serviço para Deus, e o senhor mandou ele parar, passou aquele vexame nele diante do povo. Ele disse, não, mas o que ele está ensinando vai levar as pessoas a fazer a coisa errada, levar as pessoas a crer da maneira errada. Você viu tanto que é responsabilidade sobre o pregador? E a Bíblia diz que o guia cego, um cego guiando outro cego, vai acontecer o quê? Não é ambos que cairão no buraco? Então o irmão Branham tinha autoridade para fazer aquele homem descer do púlpito. Então ele não desfazia de quem quer que seja. Esta é a sua técnica de fazê-lo. É desta maneira que ele o faz. Charles Fuller, muitos de vocês já o ouviram, ele é um velho homem maravilhoso. E então Charles Fuller é um homem, como um expositor da Bíblia. E ele gosta de pregar como ele vai em direção às coisas, vocês sabem, e tudo. Ele apenas aplica isto em Cristo, e um grande velho ensinador. Observe o que ele faz. Ele não prega, ele apenas ensina. Aí está a questão de aproveitar os dons que Deus nos dá. O dom do ensino é muito maravilhoso. Se a pessoa ela aprende o ensinamento, se ela aprende, ela se livra de fazer aquilo que é errado, porque ela aprendeu. Então, no ensinamento, às vezes, você aviva, você grita, você louva com a pregação, mas o ensinamento é mais edificante. É isso que eu queria chegar. Bem, agora, se você observar a pequena maneira simples que eu faço, eu estabeleço um texto aqui, seja qual for o meu texto, e eu volto aqui e apanho o meu contexto. Eu o trago e aqui eu coloco bem em direção com o meu texto, e então volto aqui, apanho outra coisa e trago isto aqui, e coloco aqui, e então eu volto e apanho outra coisa, até que eu ter tudo correto aqui embaixo, e então insisto no assunto do meu texto, simplesmente tudo de uma só vez. A razão de eu dar esses velhos e pequenos sermões, eu costumava tentar pregar, naturalmente vocês estão comigo faz tempo, e sabem que eu não sou um pregador, mas coisas como, crês tu isto? Fale com a rocha, venha ver uma mulher, e todos assim, vocês sabem, apenas 3 pequenas palavras, apenas, eu tomo tudo isto em relação à mulher do poço, e o que ela era, e então atinge diretamente a última. Então veja, venha ver um homem, então fale com a rocha, eu tomo Israel e os trago para fora, e veja, e tomo o meu contexto, e coloco aqui em linha com o meu texto, sem nunca atingir meu tema. Aí é como se usa a expressão, ele faz uma salada, né? Amém? Vamos ficar aqui nesse parágrafo. Nós vamos parar aqui. Vamos ficar de pé. Quinta-feira próxima, se Deus permitir, nós continuaremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós agradecemos por estas respostas, muitas coisas que às vezes havia uma dúvida em nosso coração, e isso vai sendo esclarecido. E nós somos abençoados, e o Senhor sabe, o Senhor supre a nossa necessidade em cada reunião,
em cada culto. E nós te louvamos por tudo, Pai. Agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos, pelo dom da vida eterna em cada um. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão pela cura divina, pela libertação, pelo poder vivificador do Espírito Santo. E pedimos humildemente que o Senhor manifeste o teu poder em cada um de nós, Pai. Aqueles que estavam em seus lares ou estão em seus lares, que esta bênção também possa chegar a eles, que a bênção apostólica do Espírito Santo repouse sobre cada um dos que nos ouviram nesta noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Deus os abençoe, cumprimente um ao outro, e estaremos, se Deus permitir, no domingo de manhã, com a mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis. Irmão Kelly, esposa em Bofinópolis, Deus abençoe. Irmã Lloyd e Edígena, lá em Colinas, no Tocantins. Ô, irmã Lloyd, lembrar de você aqui ontem, irmã. Deus te abençoe aí. Irmã Eliane Dias, em Silvânia. Um abraço fraternal a todos. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.